Isso aí, Carlos. Não, hein, cara? Começou a gravação, mas o Carlos saiu. Vamos ver se ele volta, né? Não sei se tem algum aceite que ele não deu. Bom, a gravação começou. Tá ok. Por acaso continuar assim, deixa assim gravado. Tá. O mais importante é o Carlos participar do que a gente gravar, né? Do que a gravação, né? Beleza. Vamos ver se ele volta. Mandar mensagem no grupo para ele. Ô, Alan, eu não estou no grupo de estudos. Como que faço para que você consegue me adicionar no grupo do WhatsApp? Ah, ok. Para os alunos que estão matriculados no curso de filosofia, eu costumo enviar um comunicado pela plataforma, pelo ambiente virtual e pelo e-mail também. Nós só criamos um grupo no WhatsApp para poder conversar com a Thaís e com o Carlos, porque eles já se formaram. Ah, tá, entendi. Então, eles não estão no ambiente virtual. Mas se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, não tem problema, não tem restrição. Não, pensei que tinha outro grupo paralelo, além do da plataforma. Então, tá ok. Não tem não. Entendi, tá bom. Okay. Não tem não, fica tranquila. Ah, tá, ok. Mandei uma mensagem pro Carlos, deixa eu ver se ele leu. Estranho, porque o Carlos sempre participa, né? Nunca deu esse problema. Você dá aula hoje ainda, César? Tá fechado o microfone. Já foi uma. De políticas públicas, tem mais duas ainda. Mais duas. Tenho mais uma ainda. Eu tenho mais uma depois. 8h30. A gente tem que terminar 8h30. Linha de produção. Tá, não podemos atrasar muito. Eu acho que isso não está servindo para muita coisa, viu? Sinceramente. Não está servindo as aulas? Não estou vendo utilidade para isso, não. Quase ninguém participa disso. São muito rápido, então tem que entrar e falar as coisas ali rapidamente, de maneira assodada, sem tratar nada da maneira devida. É complicado, é muito pouco tempo. Estranho mesmo. Não, e é assim, ao mesmo tempo é um puta desgaste. Desgaste. Você tem que ir lá e prepara, e depois você tem que editar o negócio e gravar e carregar em YouTube, divulgar o cacete. Quer dizer assim, para uma aula dessa de 20 minutos, a gente gasta 1h30, 2 horas pelo menos, se você estiver bem ambientado com o assunto, só de trabalho burocrático depois. Mas enfim, né? Sim, tem um entorno desgastante mesmo. A aula é só um detalhe dentro de um entorno desgastante, né? Esse é o problema. E esse detalhe aí parece que não está valendo muito a pena, né? Então. É complicado. Mas enfim, vamos. Aqui não é nem o lugar certo para discutir isso. Né? Sim. Vamos... Não tem problema em falar das coisas assim. Não. Nunca tivemos esse problema, pelo menos. O Caio voltou. Oh, maravilha. Que bom. Que eu ia pedir para a Aline começar. Uma coisa aí que as imagens estão congeladas. A Thaís está congelada, o Nelson, a Virgínia e a Soraya não estão aparecendo. Tem alguma coisa estranha, meu amor. Dessa é a chuva. Geralmente quando é conexão que congela. Ô, Carlos, você tá aí? Energia negativa do... Tô aqui. Tô conseguindo ouvir aí. Opa! Aê! É o fundo da praiana dele aí. Maravilha. Que bom que você conexão, uma loucura. Tive que sair do Wi-Fi aqui e pro 4G aqui, sair mudando um monte de coisa aqui, meu. Que bom que deu certo. Valeu pelo esforço, Carlos. A Virgínia comentou também que muita chuva lá em Friburgo, conexão tá ruim. E boa noite, Paulo, por ter entrado. Vamos começar agora. Então, acho que podemos começar, Aline. Fica à vontade para
comentar o que te chamou a atenção. A gente vai complementando, é um trabalho coletivo. Ok. Bom, eu li todo o parágrafos que cabia da minha parte, fiz um resuminho, e aí eu vou lendo e nós vamos discutindo sobre o assunto, tá? Ok. Bom, então, seria o penúltimo parágrafo da página 30. Gente, meu gato agora resolveu. Penúltimo parágrafo da página 30, né? Aqui, o Fanon traz uma discussão aqui do mundo colonial para o colonizado, né? Ele diz assim, que não seria o confronto racial, e sim que o mundo colonial ele é maqueísta, seria a ideia entre o bem e o mal. Que não basta o colono se limitar fisicamente com o auxílio das forças militares, o espaço do colonizado. O colono faz o conceito de quintessência, que é a negação do nada, que é as palavras de Aristóteles, né? O indígena, ele é declarado impermeável, que seria a ausência da negação de valores, o mal absoluto, destrói tudo que se aproxima de forma da estética ou da moral, depositário de forças maléficas. Esse parágrafo, assim, ele traz coisas bem fortes aqui pra gente. Os valores se tornam irreversíveis e pervertidos quando entra em contato com a população colonizada. Os costumes e tradições são a própria marca dessa indigência e de depravação constitucional. Mais adiante, ele coloca que é preciso colocar no mesmo plano de um DTT. Eu perguntei, gente, o que é DTT? Eu fui pesquisar, que seria um inseticida de baixo custo, e depois ele complementa, que combate o parasita e a religião cristã combate o nascer do instinto do mal. Olha só que forte isso. Depois, ele faz uma crítica, né? Que os comunicados triunfantes das missões provocam a discórdia e a alienação, que a igreja, que a religião cristã, é voltada apenas para os brancos e não para o homem colonizado, para as vias de Deus. E ele fecha com uma crítica com essa frase, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Ele faz aí uma reflexão disso tudo. E que, através desse maqueísmo, que é a ideia do bem e do mal, desumaniza o colono a rigor de animalizá-lo com a linguagem zoológica, quando o colono quer descrever ou encontrar palavras exatas, decorre constantemente ao bestiário. Aqui eu não vou relatar o que ele escreve, porque é muito forte isso, que quando a gente começa a ler, dá até, né, um aquecer interno. Eu falei assim, bom, tá ali, cada um deu, acho que não vamos decorrer sobre isso. Seguindo para a página 32, né, o que ele traz aqui nessa página de importante? Que quando o discurso é sobre a cultura ocidental, ele coloca até uma frase: o colonizado saca a faca do mato. Saca a faca do mato, porque por conta da supremacia dos valores brancos. O colono se dá por fim quando o colonizado reconhece a superioridade aos valores brancos, né? Na página 33, ele coloca aqui para a gente que a burguesia colonista busca contato com as elites e que a burguesia inicia um combate no território da cultura, valores, sendo que a população colonizada, o valor mais essencial é a terra. E aí, o que ele traz aqui de reflexão? Que a terra irá assegurar o pão e, evidentemente, a dignidade. E o que o colonizado aprendeu é que o solo é que podia matar a fome. Que a dignidade de uma pessoa humana, nenhum professor de moral jamais veio receber as pancadas no seu lugar e nem compartilhar o pão. Que ser moralista é impor o silêncio da soberba do colono.
E que todo o universo material e moral se desmorona no plano universal e abstrato, que o colono e o colonizado possa viver em paz no mundo. Né? Indo para a página 44, o que Fanon traz para a gente? Que o colonizado descobre que sua vida, sua respiração, seus pulsares são as mesmas de um colono, e que nenhuma pele colono vale mais do que uma pele indígena, e que essa descoberta introduz um balanço essencial no mundo, e que decorre de uma segurança ao colonizado, e que o peso dessa minha vida, que no caso ele está se referindo aos colonizados, tem o mesmo peso que a vida de um colono, e que o olhar e a voz já não se petrifica e já não se perturbam mais com a presença dos colonos. Seguindo para a página 45, ele coloca que nas regiões, né, onde se travou a luta de libertação, favoreceu os movimentos dos intelectuais, as bases populares. Utilizavam de conversas e que a essência permanece eterna, e que o ressentimento de todos os erros são atribuíveis ao homem. Que o intelectual colonizado aprende aos seus mestres e que o indivíduo deve afirmar-se, porque essa burguesia impunha para o colonizado uma ideia de sociedade com seu ponto de vista, que a riqueza é o seu pensamento. O intelectual colonizado, ele irá assistir à penitência, à destruição do egoísmo, recriminação e a imbecilidade infantil de ter sempre a última palavra. Seguindo para a página 36, o que ele traz aqui para a gente? Que pode acontecer que a descolonização se efetue nas regiões que não foram suficientemente abaladas pela luta de libertação e que se encontram os mesmos espertalhões, astutos, ardilosos, e neles continuavam as formas de pensamento no curso da sobrevivência da burguesia colonialista, e que os meninos mimados, ontem pelo colonialista e hoje pela autoridade nacional, erguem no meio das mamatas e dos roubos legais que nessa aridez do período nacional que provoca a cólera e a violência no povo. Indo para a página 37, para assimilar a cultura do opressor, teve que favorecer garantias, e isso significa na incapacidade de dialogar, tá? E que não sabe fazer essencial frente ao objeto ou ideia, que se comporta de forma oportunista. Suas manobras não cessam. E o colonizado, ele tende a se fixar em locais. O povo adota saída e posições globais, a terra e o pão. E ele coloca o que fazer para ter terra e o pão. O problema, indo para a página 38, ele já coloca aqui. O problema da verdade deve reter a nossa atenção que nenhuma verdade absoluta, nenhum discurso sobre a transparência da alma pode desfazer essa posição. E que autêntico é tudo que se precipita do desmoronamento do regime colonial que favorece a emergência da nação. E que autêntico protege os indígenas e a ruína e os estrangeiros. E o bem simplesmente o que prejudica os colonos. O colono faz a história que ele escreve de sua nação é de um território explorado e violado. O colono só pode ter fim ao colonizado se dispuser a pôr um termo da história da colonização. Fechando o texto, que é entre a página 39 e o penúltimo parágrafo da página 40, Fanon descreve que no mundo compartimentado maqueísta, o indígena é um ser encurralado. E a primeira coisa que o indígena aprende é ficar no seu lugar, não ultrapassar os limites. E o colonizado se presume culpado, não de uma
culpabilidade assumida, uma espécie de maldição. O colonizado é perseguido que sonha permanentemente em se tornar perseguidor, e que os símbolos sociais, como as cornetas soando nos quartéis e desfiles militares, são inibitórios, ao mesmo tempo excitantes, e o impulso para tomar o seu lugar do colono constitui uma tensão muscular de todos os instantes. Bom, gente, esse daqui é, resumidamente, o que traz a minha parte, que é o parágrafo 30 e o 40, tá? Dei uma boa resumida aí, peguei as partes mais primordiais, e aqui o que eu senti, né? Aqui ele traz muita indignação, muito sofrimento, o que ele vivenciou naquela época, o que foi vivenciado naquela época, e são palavras bem fortes, né, que eu encontrei aqui. E é isso, eu queria agora a ajuda de vocês para a gente poder discutir sobre esse assunto. Espero que eu tenha trazido alguns pontos chaves para poder elucidar aí o nosso grupo de estudo na noite de hoje. Maravilha. Obrigado, Aline, pela contribuição, por ler o seu parecer. Eu também li as páginas, né? Mais ou menos 10 páginas, né? Uhum. Preparei também um roteirozinho com alguns pontos importantes. Mas antes de passar, né, para a minha fala, eu queria perguntar para os alunos presentes se querem colocar alguma questão a partir do que a Aline trouxe, querem tabelar em algum ponto, ou também revelar, né, a leitura de vocês. Fiquem à vontade. Se não, eu... Boa noite, gente. comento alguns pontos. Ô, Paulo, boa noite. Hoje eu vou ficar mais nos bastidores, que eu vou te falar. Eu queria apertar a mão de quem criou esse ATD1, viu? Um negócio difícil. Sim, sim. Tá um pouco baixo. Viu? Tá apanhando da TD1, beleza, Sim, beleza. Eu tô apanhando na TD1. Só um ponto que eu queria aí falar, né? Que eu vi que realmente é colocado que a religião, né? Ela é uma coisa dos brancos e não dos índios, né? Dos negros, né? O fato dos líderes da época relatarem isso não significa que era a realidade, né? Porque a gente tem muitos personagens bíblicos que eles eram morenos, negros, né? O próprio Moisés, o próprio Jesus, ele não era aquela visão ariana, né? De loiro, de olhos claros, né? Então, na verdade, esse conceito ariano, ele distorceu muitos pontos do cristianismo, né? E, infelizmente, para muitos foi tomado isso como verdade, mas não é, né? E eu digo isso até referente ao sentimento antissemita, anti-judeu, né? E isso, pelo menos com a minha experiência com relação à Bíblia que eu conheço, não é a realidade, né? Conseguiram ouvir que tá bem baixo aqui o meu telefone também. Tá oscilando o seu áudio mesmo. Alguns momentos fica bom, outros abaixo. Mas deu para entender o que você trouxe. Eu consegui ouvir o que você trouxe, pelo menos. Então, o ponto também é sempre que a gente faz uma leitura, não estou nem falando de religião, né? Mas, por exemplo, o fato da Bíblia, que também é considerado um livro histórico, relatar, não significa que ela concorde com o pensamento ou atitude de uma determinada situação, entendeu? Ela apenas está relatando, né? Isso é só para agregar com base no texto aí que eu consegui escutar. Só um complemento. Meu ponto de vista, mas respeito o ponto de vista de cada um. Tá. De fato, tem um momento ali em que o Fanon fala da religião e do papel da religião.
especificamente do cristianismo, que se tornou a religião oficial do Ocidente, né? Parece que os valores do Ocidente se confundem com os valores do cristianismo, do homem branco, como diz o Fanon, né? E aí, de fato, ele vai fazer uma análise da função da religião nesse processo de colonização. Mas, assim, ir para a Bíblia agora eu acho que foge totalmente do contexto, assim. Seria uma relação muito frágil, né? Mas, de fato, o Fanon analisa o papel da religião, do cristianismo, a religião do homem branco, né? Cristianismo e valores do Ocidente se confundem ali, e como que isso atua como uma força, como que isso impulsiona o processo de colonização. É interessante, porque ele diz que a questão da colonização é uma questão econômica. Inclusive, na página 29, que é o finalzinho da delimitação do encontro passado, né? Esse encontro começou a partir da página 30. Mas a página 29 diz ali que é sobretudo uma questão econômica, né? Tanto que eu fiquei com a pergunta na cabeça. E a questão racial? Será que ela é central no processo de colonização? Ou ela é colateral, conjuntural? Ou seja, porque a colonização se dá na África, na Argélia, aí sim entra a questão do negro e a questão racial. Como se fosse algo colateral, né? Ou é central? É de fato uma exploração de cunho racial? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. E na página 29, no último parágrafo, o Fanon fala especificamente sobre a questão das raças, né? Ele diz que, de fato, esse processo de divisão, essa prática divisora, utiliza do critério de raça. De algum modo, o processo de colonização que ele está descrevendo ali passou pela questão da raça. Mas me parece que é, sobretudo, uma questão de economia, assim, de exploração econômica. Parece que o imperativo é esse, né? Parece que o objetivo é esse. Mas tem a questão racial. Virou um embate entre colonizadores brancos, que defendem os valores do Ocidente e tal. Ele até diz, né? Ele fala, os intelectuais da burguesia colonizadora tentam vender esse debate da colonização como se fosse um embate cultural. Uma questão de cultura, existem valores nobres, superiores, que precisam ser expandidos para todo o globo, né? Mas o Fanon diz, o colonizado, ele não está preocupado com essas questões, assim, a preocupação dele é com a terra. A Aline trouxe isso em um certo momento, né? Então, isso que eu estou lendo, se pegar o último parágrafo, exatamente o último parágrafo, ele fala que não é um confronto racial de ponto de vista, né? Ele coloca mais como uma questão maqueísta, que é a ideia do bem e do mal, que é mais para mal, né? Seria mais uma questão mesmo da questão de fazer o colonizado sofrer, mas como se fosse uma penitência, né? Não sei se seria essa a palavra correta a ser colocada aí nessa discussão, mas não seria uma questão da raça. Certo. De fato, ele usa muito a expressão maniqueísta, né? Eu anotei isso aqui no meu roteirinho. Mas parece que são os colonizadores que tentam revestir esse processo como se fosse um processo cultural, de embate de culturas, de imposição de novos valores, né? Ele diz que, para o colonizado, o que importa é a terra, a manutenção da terra, porque é a terra que preserva uma dignidade humana. E é interessante que, na sequência, ele diz, mas não é essa dignidade da pessoa humana, não é esse humanismo vazio. Isso não pertence à nossa cultura, inclusive. Isso já é uma imposição desses homens brancos que colonizam e que defendem certos valores, né? Tipo assim, o debate não se dá por esse fronte da cultura e dos valores. Não se trata disso. É defesa da terra, né? Da terra, e porque a terra pode ser alterada pelo trabalho, enfim. Parece que é uma questão econômica, assim, né? Econômica, assim, não só econômica, mas o que estrutura isso é a exploração econômica. Por isso que eu acho que é uma relação assim, direta entre colonialismo, capitalismo, estágio atual do capitalismo. Eu fiz a pergunta sobre imperialismo, né, no encontro passado, o César falou sobre isso. Então, eu anotei isso aqui, né? O que o Fanon chama de descolonização, porque ele fala de colonização e descolonização. Mapeia a situação do colonizado, mas fala de descolonização também, né? Mas dando 2 passos para trás, ele coloca palavras bem fortes em relação ao colonizado, né? Que ele coloca o indígena indeclarado, impermeável, mal absoluto, forças maléficas.
Então, ele usa termos bem fortes, assim, nessa parte do texto, né, de inseticida para combate de parasitas, enfim, é bem forte isso que ele traz, né. Sim, sim. Bom, eu vou ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção, e aí depois Opa, acho que o Nelson, você levantou a mão? Eu vi que você... Ah, legal. Pode falar, Nelson, depois eu entro. Deixa eu voltar lá no primeiro parágrafo, porque eu acho que essa questão, onde que ele chama a questão aí, até mesmo religiosa, ela é muito importante. Eu acho que ela é uma pedra fundamental, que quando ele usa maniqueísmo aí, ele coloca a divisão de classe. Ele fala da posição branca e da posição preta como sendo uma supremacia branca em relação ao negro. A partir disso que ele naturaliza a escravização. O texto todo é mantido em cima disso. Por isso que ele vai usar a questão maniqueísta praticamente no texto inteiro. Basicamente, nesse parágrafo, ele define praticamente os 10 últimos parágrafos. Ele coloca, ele coloca a posição entre o branco e o preto como sendo o bem e o mal, mas na relação da religião, ele usando a religião como suprimindo o negro como sendo a parte mal, desconhecido, e com a supremacia da própria cor. A partir disso, ele dá uma originalidade à escravidão a partir deste momento. Por isso que ele afirma constantemente o termo do maniqueísmo. Ele se baseia em cima disso. Porque ele busca o sentido da palavra maniqueísmo, que é o sentido religioso que ela tem. Legal. Muito legal isso que você trouxe, Nelson. Principalmente no começo da sua fala, você trouxe um ponto que é muito importante, que é esse maniqueísmo, esse jogo de valores, né? Esse jogo de valores que o colonizador cria, que o colono cria, ele fala em colono, né? O que ele visa ali é naturalizar a colonização, né? Naturalizar. E ele usa como critério o fato de que existem valores que são superiores. Ele até afirma que o mundo colonial é um mundo maniqueísta. Não basta ao colono limitar fisicamente, com o auxílio de sua polícia e de sua gendarmeria, o espaço do colonizado, como que para ilustrar o caráter totalitário da exploração colonial. Então, quer dizer, essa relação do bem e do mal, do branco sobre o negro. A partir disso, ele vai usar essa palavra constantemente, voltando lá atrás, buscando esse sentido forte que ele dá nesse primeiro parágrafo que a gente começa a estudar. Sim, sim. Não é que a colonização seja um embate entre bem e mal, entre esses dois polos. Mas o colonizador, ele apresenta esse embate como se fosse isso. Porque você pode observar que em todo o processo de colonização, de todas as colonizações que nós vamos encontrar, ele vai usar o processo do bem e do mal, ele vai usar a igreja como processo de colonização também. Essa oligarquia branca, ela vai partir dessa colonização cultural no inteiro. Então, ele busca um significado. Ele tem, o Fanon, ele procura afirmar nessa postura que tem uma legitimidade do branco sobre o negro. Tanto que a questão da religião, quando ele fala da religião, ele diz: o chamamento da religião nunca é um chamamento para Deus na colônia. É um chamamento para que o negro se faça branco, se entupa, introjete esses valores brancos, né? É um dispositivo de transmissão cultural, é isso. Tipo, vem cá, branco, né? Assim, vem cá, negro, pra gente te embranquecer. Atua nesse sentido, né? Assim, uma reprodução ideológica nesse sentido, né? Não tem nada a ver com Deus. Sem falar que a pregação, aí a gente buscando mais na religião desta época, Jesus era branco, né? Ele era branco germânico. Daí você pregar essa ideia do negro ser
ser enfraquecido perante essa imagem, porque foi justamente nessa época que era mais forte a ideia de que você deveria de aceitar o senhor da casa e ser escravo, porque você nasceu para isso. Porque a pregação era que o Jesus, o órgão máximo, o Deus, era branco. Então, automaticamente, se você tivesse a cor preta, subliminarmente, você se entendia como rebaixado nesse processo cultural. Então, ele bate, por isso que ele usa lá Lucas, né? Quando ele fala lá sobre a questão de que muita idade e pouco os escolhidos, justamente por isso. Porque quem que era em maior quantidade? Os negros. Mas quais eram os escolhidos? Os brancos. Então, todas essas figuras, elas são profundamente significativas. Elas não são julgadas. Fena não joga isso a Deus dará, não. Essas figuras têm um significado. Sim, tem um significado, com certeza. A imagem do Jesus branco, ok. Eu acho que eu não, lendo o texto, não percebi que o Fanon entrou nesses detalhes, né, simbólicos, digamos, e nem em questões teológicas. Ele analisou a religião como uma instituição que participa desse processo de colonização, transmitindo valores, inclusive, né, como um aparelho ideológico mesmo. Ele fala o mesmo da educação, por exemplo. Assim, a educação no processo de colonização não serve para emancipar, para esclarecer, nada disso. Serve para reproduzir os valores do colonizador. É para isso. Tanto que ela deve ser destruída. Quando ele diz que a descolonização é a continuação de um processo violento, que é o da colonização, é porque passa pela destruição desses equipamentos também. Passa por isso, né? Então, não há uma romantização da educação, por exemplo, e depois ele fala dos intelectuais, né? O intercâmbio entre os intelectuais que colonizam e os colonizados, mas não há uma romantização da educação. E a questão da religião, acho que é essa mesmo, né? Mais do que um debate teológico específico. Eu não falo aqui na direção teológica, não. Eu falo na direção cultural. Eu acho que é um conjunto de coisas quando nós vamos falar sobre as grandes lideranças, a oligarquia, você usa esse conjunto de fatores para abafar a massa, né? Religião, terra, isso são todos veículos que você usa a seu favor. Se você perceber lá no terceiro parágrafo, ele volta de novo a essa questão que a igreja usa, essa questão maniqueísta. Então, constantemente, ele não usa a religião enquanto teológico, não. Ele usa a religião enquanto político. Perfeito. Enquanto elemento político. Deixa eu parar de para mais. Não, fica à vontade para falar, fica à vontade. Bom, só para não ficar só... Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer participar desse debate? Márcia, vai lá, Márcia. Vi que você levantou a mão. Boa noite, pessoal. Eu só quero refrisar, né, que eu achei, assim, demais, né? A questão do bem e do mal, já foi dito, né? A poder e supremacia e dominação do branco, né, sobre o negro. E nessa primeira parte da leitura, e da página 30, se não me engano, também cita a questão do índio, né, que tal qual o negro era tido sem valor. E os valores que estavam ali em voga era só e totalmente valor do branco, ou o embranqueamento dos colonizados. A questão da desumanização do colonizador, né, que desumaniza o negro, ou o índio, e eu ri na hora que eu li, assim, que... Deixa eu ver, até que eu estou com a página aberta aqui no meu computador, acho que no finalzinho da página 31, acho, eu perdi aqui. Está escrito assim, as massas colonizadas zombam desses valores dos brancos no período da descolonização. E eles insultam esses valores e vomitam esses valores todos, né? Eu falo assim, como um movimento, assim, pô, nós não somos isso que esses caras estão falando aí, né? Nós somos humanos tal qual eles, e eles
vomitam isso, e eu achei, nossa, fantástica essa escrita aí do Francis. Eu quero acrescentar 3 frases de uma artista, eu sei que está longe do nosso livro, mas está casando aí com uma leitura que eu fiz essa semana, de um resumo sobre a colonização, né, ou a escravidão, a partir do olhar da Rosa Paulino, que é uma artista brasileira. E ela traz 3 frases, assim, o progresso das nações, a salvação das almas e o amor pela ciência. Então, assim, não, nós não estamos invadindo o espaço dos negros, não estamos invadindo a sua terra, não isso. Nós somos o progresso. Né? A fala do... A salvação das almas. Não, pera lá, nós não estamos matando negros nenhum, nem índios nenhum, nós somos a salvação. Então, aí o uso da igreja, né? E, por último, o amor à ciência. Então, o estudo que nós não estamos desclassificando ninguém, né? Nós temos uma hierarquia, os brancos são supremos, tal, né? Mas não estamos justificando a exploração até, né? Mas nós amamos a ciência, nós estamos provando, inclusive, pela ciência e pela religiosidade, pelos nossos valores, que nós somos melhores do que vocês, né? E é exatamente isso que eu vejo nessa primeira parte da leitura aí. Olha, tô amando, hein? Vamos lá. Legal, Márcia. Obrigado pela contribuição. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu ainda tenho uns pontos para falar aqui, mas eu também não queria colonizar a fala. Mas eu trago depois. Carlos, você quer falar alguma coisa, Carlos? Fica à vontade aí. Então, estou aqui acompanhando aqui quietinho, né, todo esse debate, muito bom, muito produtivo. Eu queria levantar uma questão, é mais um levantamento de questão aqui. É que eu perdi a página aqui, mas eu anotei aqui algumas coisas, entendeu? Eu estava procurando aqui, achar essa altura é complicado. Durante esse trecho que nós lemos aí, né, essas 10 páginas aí que a gente acompanhou, o Fanon, ele faz uma crítica, né, a um intelectual do Senegal, que é o Senghor. Aliás, o nome completo é Léopold Sédar Senghor, né, que é um intelectual muito, como posso dizer assim, muito requisitado no Senegal, né? Praticamente ele foi o primeiro presidente pós descolonização. O Léopold Sédar Senghor é o primeiro presidente. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, qual é a crítica, né? Fiquei aqui e perguntando por que o Fanon faz uma crítica, né, ao Léopold Sédar Senghor, que se torna o primeiro presidente do Senegal e que é bem visto, na verdade, né? Quando você vai estudar o Senegal, ele é uma arte e tal. E aí eu fui procurar, né? Quais são as implicações. E aí algumas coisas apareceram aqui, né? Em relação que ele faz críticas aos intelectuais, né? Que acabam absorvendo a cultura do colonizador e passa a pensar também a partir dessa cultura e acaba aí se afastando, né, da própria população. E isso de fato acontece, né? Isso de fato acontece com o Léopold Sédar e não só e outros também, né? Porque o Fanon ele não está fechado, né? Ele está falando do continente, na verdade, né? Ele está tentando fazer uma análise macro, né? Não é uma análise micro. E aí, o que eu observei, né? De fato, o Sédar ele tem essa assimilação da cultura francesa. E por que ele assimila essa cultura francesa? Porque havia, nas entrelinhas, uma promessa de que os súditos tinham condições de se tornarem cidadãos franceses. Tentei aprofundar um pouco nisso também e observei que, de fato, ele se torna um cidadão francês.
É uma coisa, assim, muito doida tudo isso, mas, de fato, isso acontece. E, no primeiro momento, ele não questiona nenhum projeto de dominação, aí vai ao encontro do que o Fanon está falando, né? Dessa coisa de absorver as ideias do colonizador e não contrapor. E tem uma coisa interessante, que o Dallagnol, como foi dito aqui, a questão da religião e a educação, o Dallagnol vai, no caso do Senegal, ele vai se tornar, ele vai ser, nós dizendo, ele vai estudar num seminário, porque não tinha escolas, como nós entendemos hoje e tal, as escolas todas estavam na mão da Igreja Católica, tá? Então aí tem a influência do cristianismo, então o Fanon também toca nessa questão. O Dallagnol, ele estuda nessa escola católica, ele também absorve todo o cristianismo, e qual era a ideia dele no final? A ideia dele no final é que ele fosse indicado, né, para que fosse sacerdote, alguma coisa assim. E, no entanto, como ele não concordava com alguns preceitos, ele não é indicado para ser sacerdote. Mas ele ganha uma bolsa de estudos em Paris. Ele ganha uma bolsa de estudos em Paris. E nesse momento que ele vai para Paris, ele se torna um grande poeta, e se tornando um grande poeta, ele é um dos primeiros aí do continente africano a entrar aí na Academia de Paris como um grande poeta. E, no entanto, o que vai acontecer? O senhor, ele acaba usando a poesia para fazer crítica ao colonialismo. Então, eu vejo uma coisa interessante aí. Quer dizer, ele absorveu toda aquela cultura, mas, ao mesmo tempo que ele absorveu essa cultura, ele também aproveita dessa cultura para fazer crítica ao próprio sistema colonial. E ele é um dos mentores aí que vai criar a ideia de negritude, junto com N. Krumah, essa coisa de alma negra, tentando valorizar aquilo que foi altamente massacrado, como foi mostrado aqui, muito bem mostrado, né? A bestialização, a desumanização. E o Léopold Sédar, quando ele volta ao Senegal e assume o posto de presidente, ele luta justamente por esse pan-africanismo. Lógico, nesse momento ainda não estava conseguindo entender a relação, né, esse conflito aí entre ele e o Fanon. Mas, quando eu observei um detalhe aqui, que o Senegal, ele forneceu muitos soldados, né, de elite para as tropas francesas. E esses soldados de elite, eles lutaram justamente na Primeira Guerra da Argélia contra a França, e eles ficaram do lado dos franceses. Então, aqui eu consegui entender um pouco a crítica que o Fanon faz ao Léopold Sédar, né, que o Léopold Sédar, que tem muito. Então, esse texto, esse trecho, ele deixa implícito esse conflito aí entre os intelectuais aí, né? Eles não têm a mesma visão, não olham para o continente da mesma maneira. Então, eu achei que valia a pena pontuar isso, acho, porque muitas coisas que foram ditas aqui vão ao encontro disso, né? Eu achei bem interessante isso. Era isso que eu queria pontuar aí. Legal, Carlos. Eu não saberia complementar esse embate entre essas duas personalidades em específico, né? O modo como o Fanon se aproxima e se distancia dessa outra pessoa que você trouxe aí. Se alguém quiser contribuir a esse respeito, fica à vontade. Mas você trouxe uns pontos interessantes também. Bom, depois eu confirmo para o Paulo questão de data, assim, acho que não é o momento para isso. Né? Perguntou quando que é a data do próximo encontro. Depois eu me concentro nisso e confirmo a data. Beleza, legal, Carlos, legal. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? César quer comentar alguma coisa? Quer entrar na discussão? Você não disse que tinha coisas para falar aí? Faz tempo que você está ensaiando aí? Ah, não, tá, tem uns pontos, sim.
Ah, ok, Eu ok. também tenho, para falar, às vezes, sabe que eu falo para diabo, eu tô quietinho aqui para ver, Aham. me controlando. Legal, legal. Não, o meu não é muita coisa não, Encher posso o falar. saco, mas assim, Beleza, deixa eu ver se tem Thiago, algum. pode, se quiser eu falo alguma Beleza. coisa agora e você conclui depois, já que você está coordenando o processo hoje. Tá bom, não, mediando, eu prefiro a palavra mediação do que coordenar. Não, coordenar é bom assumir a pica, né, mano? Tem que assumir Sim, sim. a Beleza, vai. responsabilidade, porra. O pessoal cria o povo fica gourmetizando as coisas, tucanando, né? Que nem debate agora, rapaz, virou roda de conversa. Roda de conversa a gente faz no boteco tomando cachaça, porra. Debate é um negócio sério, né? Não é isso? Mas, enfim, eu acho bem legal a discussão da maneira como ele está fazendo aqui. Eu acho bem legal quando a coisa como o Carlos fez, isso me dá sempre uma esperança na vida, que é assim, porra, você vai para além do texto, né? Então você está lendo ali e tal, e o negócio te pega e fala, porra, eu preciso entender o que é isso aqui para entender direito o que esse sujeito está falando, né? Mesmo porque o Franz Fanon ele não é infalível, né? Ele tem lá seus problemas, né? Mais adiante aí, depois de alguns encontros, a gente pode discutir isso melhor, assim, questões teóricas ali, de percepção mesmo, instrumentos com os quais ele opera, né, para pensar a realidade, que flertam ali num limiar com a filosofia idealista e que pode nos induzir a alguns erros, né? Erros de análise mesmo, né? A admiração profunda que ele tinha pelo Sartre não era uma admiração só. Ele tinha uma assimilação mesmo de alguns instrumentos de análise e que precisam ser criticados no Sartre e no Fanon também, né? Mas aí a gente pode fazer isso mais adiante. Mas, assim, nessa parte do texto dele, o que me chamou mais a atenção é assim, e quando eu dividi o texto nesse formato, eu achei que isso cabia, né, na divisão, é sempre difícil fazer isso, mas num texto corrido, né? Porque ele parece tocar. Pensa assim, ó, o texto todo é sobre a questão da violência. E não vamos esquecer do que a gente fez no encontro anterior. O que ele está dizendo é que a relação da colonização, e essa relação que a criação dessa ideia, né, do colonizador e do colonizado, ela é uma relação de violência bestial o tempo todo, em todos os sentidos, né? E ele está dizendo também o tempo todo que essa violência do processo de colonização, ou essa violência do processo de colonização, corresponde também a um outro processo que é extremamente violento, que é o de descolonização. Ora, faz parte desse... Quando ele fala da sociedade colonial como maniqueísta, né, quer dizer, ela aposta nos extremos, faz parte do processo de dominação se criar uma figura, um estereótipo do dominado como alguém que precisa ou que merece ser dominado. E faz não só parte desse processo, né, de justificar a dominação, se criar esse estereótipo, como faz parte também, é um instrumento poderoso de dominação, fazer com que o dominado assimile de fato essas referências. O Fanon, ele fala na parte do texto anterior, e ele, de novo, né, nesse trecho aqui, ele fala de quando a voz do colonizador, né, não me deixa mais com medo, não me deixa mais assustado, não me intimida, não sei o quê. Olha, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, a gente assimila né, o dominado assimila essas características todas. Vejam, e isso não é nenhuma forma de negar a questão do racismo e o papel que isso tem, de maneira alguma, tá? Não entendam assim. Mas a gente precisa entender essa questão da relação entre o branco e o negro, da relação entre o branco e o índio, da relação entre o colonizador e o colonizado, como algo que é criado para fins de dominação. E só dentro dessas relações de dominação e dessas relações violentas isso tem sentido. O negro, essa figura do negro, assim como a figura do índio,
é uma criação do europeu colonizador. Isso não faz sentido algum fora dessa lógica. É algo criado para fins de dominação. E que precisa ser assimilado por isso. Então, a relação, a gente pode ir para... O Fanon está falando o tempo todo do negro ali, evidentemente, ele está falando do norte da África, ele está falando do continente africano, do modo geral, né? A África subsaariana, em particular, né, que é quase que totalmente a África negra, né? Mas ele está falando dessa relação do branco e do negro, porque ele está, claro, discutindo a questão ali no continente africano. Mas eles vão criar isso o tempo todo. Se a gente pensar na história do Brasil, e até na atualidade do Brasil, né, essa ideia do índio, né, ou de ver o outro como o povo, né, os trabalhadores e tal, como uma massa disforme, né, mas como uma massa só, que você não... O Fanon fala disso no texto, né? O colonizador, ele vê o colonizado primeiro como uma massa só, ele não percebe diferenças, ele não percebe especificidade, não percebe nada. E se faz isso o tempo todo, vai se fazer isso na África, se faz isso aqui na América Latina, né? Quer dizer, é uma massa. E uma massa que também é estereotipada dessa maneira. Que é inferior, que ela é burra, que ela é incapaz de entender, que ela ouve música que não é o povão que ouve funk, ouve pagode, música sertaneja, que é música de gente ignorante. Quer dizer, eles são burros, eles são eticamente desqualificados, eles são incapazes de compreender as coisas que somente os intelectuais conseguem desenvolver, né? A possibilidade, eles são sexualmente promíscuos, eles são moralmente condenáveis e impermeáveis eticamente. Todo o processo de dominação, se a gente pegar da colonização, do processo colonial primeiro, depois do neocolonialismo, ele vai girar sempre em torno desses instrumentos de dominação que desqualifica necessariamente o dominado. Quer dizer, o dominado ele precisa aparecer o tempo todo, não só para todo mundo, mas inclusive para si mesmo, como alguém que deve agradecer pela dominação. Vocês pegarem as teorias biológicas da evolução todas ali da segunda metade do século XIX, principalmente, a justificativa da dominação sempre vai ter um caráter racialista, e a ideia sempre em dois sentidos. Ou com a ideia de que aqueles povos estão atrasados na linha evolutiva das sociedades humanas, então o contato com o europeu é um favor que ele está fazendo ali para acelerar esse processo, ou esses povos pertenceriam a raças humanas distintas, raças humanas inferiores, e raças humanas que, portanto, só podem ser dominadas mesmo. Do mesmo jeito que o Aristóteles pensava lá o estrangeiro como uma ferramenta animada. Uma vaca falante. A única diferença do escravo e do boi é que o boi não falava e o escravo aprendia a falar grego. Olha que bonitinho. E é dessa maneira, então eu acho que o que o Fanon fala que o tempo todo é desse processo de dominação, que aí não é só a violência da arma ali, pura e simplesmente, mas é esse tipo de violência simbólica que a religião vai cumprir lá na África, assim como cumpre até hoje aqui na América Latina, e o cristianismo é o instrumento fundamental disso, não tem dúvida nenhuma disso, né? O Jesus aparecendo branco, negro, amarelo, ou da cor que queiram fazer com que ele apareça. A religião ela vai servir para isso exatamente. E ele vai falar do papel dos intelectuais, né? Ele diz lá assim, então o colonizado ele é uma massa ali, uma massa só que não se percebe, o colonizador não percebe mudança nenhuma, até que aparece algum tipo de movimento e de reação. Quando isso acontece, o colonizador começa a sacar dali algumas figuras, e ele usa até um termo legal que ele fala, vem os congressos de cultura, né? Aí chega o pessoal para dizer, olha, nossa, mas não é bem assim, né? Quer dizer, olha,
né? Como se a violência não fosse da parte deles, né? Então, olha, não, essa bestialidade, imagina, né? Os valores da civilização. E isso vai convencer, claro, uma dada elite intelectual, que é também uma elite econômica, né, das sociedades colonizadas, de que, de fato, os valores fundamentais vêm da civilização. Vão convencer, inclusive, de que eles não devem abrir mão desses valores, né, nesse sentido. Daí que quando os intelectuais vão cumprir esse papel estúpido assim. Daí que quando esse processo de libertação colonial não é levado até o fim, na radicalidade que precisa ter, quer dizer, da descolonização de fato, o que nós vamos ter é uma elite nova que se instala, e esse termo elite é conceitualmente problemático, mas vamos tratar assim, uma elite que se instala nesses países que foram colonizados e uma elite que vai atuar exatamente da mesma maneira que o colonizador atuava. Vocês pensarem assim, todas as sociedades da periferia do sistema, inclusive a nossa aqui, inclusive o Brasil, padecem desse tipo de problema. A situação colonial, ela persiste, embora a gente não tenha mais formalmente, né, a ideia da colônia. Eu acho que, nesse sentido, há uma reflexão bastante interessante, né, para se fazer sobre essa questão. Bom, aí sobre o papel dos intelectuais a gente pode avançar. Ainda ele vai voltar a isso ainda mais adiante. Por favor, fala um pouquinho da intenção e do olhar do colonizador, ou do negro, né? Então, assim, que o texto do Fanon fala assim que a intenção deles, além, pensando na terra, tal, era tomar o lugar do branco. Né? Essa expressão do negro se sentir a ponto, assim, não, nós vamos tomar o espaço deles. Tá. Eu achei que você estava afirmando, não perguntando. Mas isso é razoável. Pensem assim, ó, se a gente sair de novo, isso que eu estou falando, ele está usando a coisa do branco e do negro, insisto, porque ele está, e insisto que isso não seja importante. Não, porque ele está lidando com a questão imediata ali que envolve Argélia, envolve França. Né? Mas pensem assim, se a gente pegar em países de herança colonial, vamos usar esse termo aqui, como o caso do Brasil, a movimentação das pessoas, dos trabalhadores, as aspirações dos trabalhadores, de modo geral, que são vistos, eu falo de nós, trabalhadores, que são vistos por esses setores, né, como um bando de amarelos ali, né, de caboclos, cafusos e etc., né, vai criar nomes de todos os tipos aí, né. Mas nós que somos vistos como essa massa só, as aspirações fundamentais dessa grande massa, no geral, quais são? Aspirações individuais, o Fanon fala disso, do individualismo, da maneira como, né, essa influência cultural miserável, né, que vem do centro, vai fazer também com que as pessoas se vejam como subjetividades, essencialmente, né, e a sociedade como uma soma de indivíduos, e as pessoas vão aspirar a ocupar as posições daqueles que nos dominam. O sonho do peão é ser o patrão, né? E por isso que é sempre difícil você fazer a luta contra isso. Assim, quando ele fala eu acho muito legal que ele fala ele vai misturar a psiquiatria, ele fala assim que os índios com os quais ele tinha contato ali, eles se libertavam todas as noites, né? Quer dizer, os sonhos dos índios era correndo, fugindo, pulando, dando saltos incríveis, né? Livres e etc e tal. Quer dizer, o cara, ele joga para o sonho lá o que ele, durante o dia, não é possível fazer, porque de alguma maneira ele está percebendo que ele está acorrentado ali, não é isso? Mas vê, o sonho desse desgraçado é ser aquele que acorrenta também. Essa é a aspiração, é isso que aparece para ele como referência fundamental. Dificilmente você consegue convencer alguém, por isso que a educação escolar é uma droga, era lá e é aqui ainda, ela serve para reproduzir essa merda toda, né? A gente aprende isso na escola, não é isso? Essas aspirações todas, né? Mas ver,
dificilmente você convence alguém, mesmo fora do espaço escolar, porque a educação não resolve essas coisas, mesmo outro tipo de educação, assim, você convence alguém a destruir aquilo que ele quer ser. Não se faz isso, né? Eu não convenço alguém a destruir uma dada condição que para esse sujeito aparece como o ideal de vida. Né? Você só consegue fazer isso na medida em que você destrói completamente, e de novo, né, é violento também nesse sentido, em que você destrói completamente essas aspirações malucas. No caso dessa questão cultural, no sentido mais amplo do termo, aí o Nelson pegou no lugar certo ali, dessa violência que é simbólica, né, que ocorre através da cultura, né, do complexo cultural, eu perdi o ar. Eu perdi o fio do que eu estava falando aqui. Mas, enfim, a liberação desse processo, a liberação dessa violência cultural, ela é também extremamente violenta necessariamente, é isso. Você precisa destruir esse processo também no sentido contrário. A gente poderia dizer que esse molde ideológico é o mesmo molde que formaliza entre patrão e empregado hoje? Eu acho. É a mesma relação? Eu acho. Por isso que eu falo assim, sem desmerecer a questão, a dimensão que a questão racial ou racialista toma, né, na questão branco e negro, tá? Sem desmerecer de maneira alguma, mas assim, se a gente pensar a origem ou o centro fundamental de todas as teses racialistas, ou a maneira como elas ganham força, elas estão bem nesse movimento do neocolonialismo. E as relações de dominação pelo mundo afora, elas estarão todas permeadas por características similares, ainda que você mude os nomes. Mas, de alguma maneira, assim, quando a gente fala, por exemplo, dos trabalhadores, no modo geral, isso eu falo para os estudantes de administração das faculdades que eu dou aula, assim, qualquer bostinha engravatado se acha muito mais interessante que um peão da fábrica, não é isso? Às vezes ele ganha até muito menos que o peão da fábrica ali, que você tem operários qualificados, ganha muito bem, né? Ele ganha até muito menos. Mas só porque ele é um bostinha que anda com um pedaço de pano amarrado no pescoço, que é uma estupidez aquilo, né? Eu nunca entendi por que usar aquilo, ainda mais num país tropical, não é isso? Ele se acha a coisa mais interessante do mundo, porque ele é uma almofadinha, né? E ele acredita, de fato, que ele tem um papel fundamental ali. Porque aquele peão ali, ele é tão burro, ele é tão impermeável a esses valores e a inteligência e a cultura e a ética, que ele não é capaz de organizar o próprio trabalho. Ele precisa ser organizado. Os estudantes defendem, quando a gente fala disso, que o capitalista precisa existir, porque ele tem uma função social importantíssima, que é de gerar emprego. Imagina, se a gente não tivesse esse sujeito que gera emprego para a gente poder sobreviver, o que seria de nós? Nós, burros, impermeáveis à cultura dominante, e à ética e à inteligência. Como se nós precisássemos de algum desgraçado que se põe, né, como superior a todos nós para organizar o trabalho de alguém. Porra, nós organizamos essa merda toda, nós produzimos isso tudo. Né? Então, a dominação está posta nesses termos, as pessoas acreditam nisso, de fato. Isso é violentíssimo, assim como apontar uma arma para alguém, né? Porque isso condena as vidas, né? Isso marca as existências. Pô, já, eu falei que eu falo para diabo, tá vendo? Falei demais, gente. Vamos lá. Foi ótimo, foi ótimo. Muito até você quer falar alguma coisa, né? Mas só comentar, muito boa essa pergunta do Nelson, né? Será que essa relação entre colono e colonizado pode servir como um traço comparativo para a relação entre patrão, né, e trabalhador? Achei legal. Acho que cabe uma investigação aí. Thaís, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você liberou o microfone. Sim. Com base nisso que o professor César falou, e nessa parte do texto, né, de hoje, e também trazendo algumas das questões que você levantou no encontro passado, da parte da dialética entre o colonizado, o colono e o colonizado, da estruturação psíquica, né,
Então, é justamente essa parte desse ideal imposto pelo colono em face do colonizado, de tudo isso que foi levantado, trazido agora pelo professor César. Dentro da filosofia de Hegel, a gente pode dizer que essas imposições trazidas por ele é aquela parte que ele fala das forças objetivas? Seria essa parte que ele fala? Por que tu tá rindo, César? Hegel, lançou a partir de Hegel a pergunta, né? Por que você tá rindo assim, desse modo? Quer dar um pitaco nisso aí? Porque o negócio tem que acabar 8h30. A Thaís vai meter o Hegel no meio agora, cara. É muita coisa. Aí ninguém sai daqui, porra. Eu me nego a entrar nisso. É muita coisa, muita coisa. Porque... Vocês me instigaram, vocês não sabem o quanto que eu li. Agora sim, numa boa mesmo. Por que vocês cismaram com o Hegel, meu Deus do céu? Por que cismaram com o Hegel? Ele levantou e eu fui atrás. O Hegel tem muito pouco a dizer, a explicar isso tudo. Ah, tá. Pouco? Tá. Porque... tá. Cismaram com o Hegel aí, né? Ok, eu posso falar alguma coisa rápida sobre isso. É porque essa ideia de... Você trouxe um ponto importante, César, que essa questão do negro, do indígena, isso é a produção do homem branco, como técnica de dominação. E é curioso porque, por exemplo, os movimentos negros que afirmam identidade, ou que balizam as suas lutas pelo prisma identitário, parece que... Claro, eu respeito muito esses movimentos, acho que qualquer movimento que se dá na história é importante, mas parece que eles travam a batalha com os artifícios dos adversários, afirmando identidades, né? O debate da identidade está muito atrelado ao debate do reconhecimento, inclusive, das políticas de reconhecimento, de que todas as expressões humanas, todas as expressões culturais precisam ser reconhecidas, né, em algum pé de igualdade. Essa ideia de reconhecimento, a origem dela, então, por exemplo, o Safatli tem discutido esse tema, tem feito uma genealogia desse tema, o Axel Ronet, alguns autores têm discutido isso, eles remetem a Hegel. A ideia do reconhecimento está lá na dialética do senhor e do escravo. A ideia de que uma identidade só é reconhecida na sua relação com o outro. Né? O escravo só existe na sua relação com o que escraviza. Então, o reconhecimento se dá na relação. E aí cabe a questão, vale a pena insistir nessa lógica de reconhecimento? Ou isso é uma armadilha? Então, esse é um debate atual, cara, assim, que tem muita gente debatendo, né? Foi nesse sentido que eu trouxe Hegel, assim, associando isso, né? Ah, tá. Mas parece que o Fanon vai além, né, desse embate de raças, o reconhecimento dele é da própria humanidade em si, né? Vai além das questões raciais, pelo que eu pude entender assim, até então, né? Eu preciso aprofundar um pouco mais, mas... Sim, eu acho que sim também. Tanto que eu trouxe uma questão, né? Será que ele defende um humanismo? Na esteira de Sartre, né? Sartre defende o humanismo, diz que o existencialismo é um humanismo. Foucault vai dizer que Sartre trabalha com uma concepção metafísica do sujeito, assim, que precisa ser superada, né? Eu perguntei, será que isso está em Fanon também? Mas ele, nesse trecho que nós lemos mesmo, ele desmistifica essa ideia de dignidade da pessoa humana, ele marcou um contraponto com isso. Eu achei que não há projeção de humanismo ali. Ele não trabalha com uma igualdade material, formal, né? É outro tipo de igualdade que ele trabalha. Mas não quer dizer que ele não opere com uma dada noção de humano que eu digo que flerta com o idealismo, né? Mas assim, uma dada noção de humano que, por ser geral, ou por tentar determinar gênero ou essências, é um tanto quanto metafísica. Uma cifra, né? Ele falou assim, o tornar-se humano. Esse tornar-se humano é um negócio muito louco, né? Sim. É porque a colonização desumaniza também, né, César? Quem estudou o Spinoza um tanto lá no semestre passado, deveria já estar livre dessa lógica. Que essa lógica está no Fanon, eu não tenho dúvida. Ela está por quê? Porque ele tem essa influência do humanismo e do humanismo da maneira como ele ainda desenrola. Agora, que nós, insisto, isso para mim é metafísica pura e é filosofia idealista.
O humano quem é? Lembra do Spinoza? Lembrei. Esse bicho dominado, acuado, sofrendo violência, ele deixou de ser humano? E com que ideia de humano nós estamos operando? Ele é humano, sim, porra, né? Ele é humano nas suas possibilidades todas, inclusive nessa condição de dominado de uma violência estúpida, assim. Aí, se a gente for entrar por esse viés, a gente abandona o... A gente pode fazer uma crítica do Fanon depois por isso. Por isso que eu falei no começo. Essa ligação dele com o Sartre pode levá-lo a conclusões ruins, o que não tira nenhum mérito da obra, né? Mas essa ideia do tornar-se humano, do não sei o que e tal, isso aí não dá, né? Mas é interessante, porque é o que ele trabalha com as ferramentas que ele tinha também à época dele, né? Tinha muitas outras também, né? Mas tudo bem, mas legal. O Spinoza vivia no século XVII. Né? Mas pense assim, gente, ó, é um lance da relação entre o dominador e o dominado. Essa semana mesmo circulou por aí, não sei se vocês viram, um sujeito escreveu uma autobiografia lá, e ele faz denúncias contra o Foucault, de que o Foucault abusado de crianças na Tunísia. Eu li. Eu não duvido disso, eu não duvido e nem deixo de duvidar, sabe? Assim, se isso acontecer, eu lamento muito, né? Mas não me interessa. Nem o Foucault mesmo em si me interessa muito, mas só o necessário. Mas assim, é uma relação, vê, e aí no livro do Fanon, aquele Em Defesa da Revolução Africana, ele desenvolve lá um conceito que ele vai chamar de configuração colonial. E a configuração colonial pressupõe não só a dominação direta, econômica, etc., mas esse tipo de relação violenta. E uma relação violenta que vai ver o outro como inferior necessariamente. E vai caracterizar o outro como inferior. O colonizador não vê o outro ali como inferior, impermeável à ética e etc. e tal, só como forma de discurso. Ele vê de fato. Por isso que, nesse outro livro, o Fanon vai dizer: a tortura é um ato, essencialmente, da configuração colonial. Porque um humano não tortura o outro humano, a não ser que ele não pense no outro como outra coisa que não humano. Esses são os termos que ele está usando. Mas pensar no outro como inferior, né, ou como ele usa no texto, né, animalizar o outro, faz com que se opere isso. Então, o mesmo europeu que é formado nisso, que não faria isso, o mesmo Michel Foucault, que não faria isso com criancinhas francesas, poderia fazer isso com muita tranquilidade com criancinhas na Tunísia. Então, né? Os caras vêm fazer isso por aqui também, né? Sim, sim. Legal. Eu queria pegar esse gancho do Foucault, porque eu estudo Foucault, mas eu concordo que tem uma parte de Foucault que é muito pouco interessante. Mas tem um ponto que é muito legal, que é um curso chamado Em Defesa da Sociedade. É um curso que eu trabalho bastante nas minhas pesquisas. É um curso composto por aulas. Na última aula desse curso, o Foucault anuncia o conceito de biopoder e ele faz uma reflexão sobre racismo. É refletindo sobre a questão do racismo que ele descobre o conceito de biopoder. É um texto polêmico, porque ele diz o seguinte: o racismo possui uma gramática biológica muito evidente, uma dominação do branco sobre os negros, indígenas e etc., resultante dos processos de colonização, né? Mas a coisa vai para além do biológico. O biológico é só uma fagulha disso. O racismo é, antes de tudo, o que ele chama de prática divisora. É uma prática divisora. Você pega o corpo populacional e divide, você cinge ali, com o objetivo de hierarquizar e legitimar uma dominação. Quer dizer, o racismo é isso. O biológico participa dessa lógica, mas o racismo em si é a lógica de dividir e hierarquizar para legitimar a dominação, né? Achei interessante, assim, há alguma consonância. É claro que são autores muito diferentes. Foucault e Fanon são autores muito diferentes. Por exemplo, uma diferença.
a descolonização para Fanon parece ser um processo abrupto, de ruptura. Poderíamos dizer, talvez, um processo revolucionário, assim, é preciso destruir tudo, escola, religião, como a Márcia disse, tem que vomitar a religião, né, insultar o cristianismo. É preciso devolver isso com força, né? O que o Foucault vai chamar de descolonização, porque tem um debate lá, né, da decolonialidade, os estudos subalternos, tem todo um debate sobre isso, é uma outra coisa, parece que é uma virada linguística, né, é uma experiência de subjetividade, você resiste à colonização em si, não muda as estruturas, e nós vimos que colonização é um processo estrutural, né, se expande para tudo, para a cultura, para os símbolos, religiosidade, escola, permeia tudo. Descolonizar é destruir essas estruturas todas. Isso está em Fanon com muita clareza, né? Em Foucault não, em Foucault é uma outra coisa, é uma experiência limite. Então são autores muito diferentes, muito diferentes. Eu não colocaria Fanon nesse campo da decolonialidade, por exemplo, dos estudos subalternos. Acho que é uma outra coisa, assim. Eu colocaria ele num outro campo epistemológico, assim. Muito mais próximo do marxismo, eu acho mesmo, do que de Foucault e do pós-estruturalismo, né? Mas essa reflexão em específico sobre o racismo é interessante, possui alguma convergência. Eu vi que o César liberou o microfone rapidinho, quer comentar, César? Dá um pitaco aí, isso aí? Eu só ia falar que o Fanon acaba virando moda para esse pessoal exatamente quando ele... Porque o que ele diz o tempo todo é isso, né? Que a descolonização é a destruição daquele mundo inteiro. E ao fazer isso, e não dizer o que entra no lugar disso, isso é um grande problema, que vai caber bem para o pessoal que vive aí das cirandas da vida e tal, das rodas de conversa. Porque, assim, da pós-modernidade, né? Assim, não é assim. Então, tem muita gente querendo reinventar a roda, né? Assim, não, nós precisamos rejeitar o conceito de estrutura, porque o conceito de estrutura é europeu. Meu, cacete, assim, não tem problema. Então não se trata disso, de inventar a roda de novo, né? Então vamos reinventar a energia elétrica, né? Porque a energia elétrica foi... Porra, né? É isso. Sim. E ele não dá de fato, e é exigir demais de um jovem de 36 anos, né? Que fez tudo o que fez, mas ele realmente não dá solução para isso. Legal. Legal, foi muito bacana a discussão. Eu trouxe alguns pontos aqui, mas eu sinto que ficaram meio para trás, assim, na discussão. Nós temos 5 minutos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, eu recupero aqui alguma coisa do que eu trouxe. Você quer, Márcio? Eu vi que você... Horário? O Carlos. A mão aí, eu quero ouvi-lo. Carlos, com vontade. Então, eu vi o professor César falando dessa questão dessa avalanche, né? Vamos acabar com tudo, vamos destruir com tudo e começar do nada. Do nada só surge o nada. Esse que é o grande problema, né? E talvez esse seja um grande problema filosófico. Como que você vai começar algo do nada? Então, essa ideia de destruir tudo, jogar tudo no chão e começar desse nada é muito complicado. É muito difícil entender essa lógica. Você vai ter que ter um princípio. E em alguns casos, você vai ter que compor. Mesmo que você não queira, você será obrigado a compor com aqueles que você não gosta. É assim que funciona. Porque, caso contrário, desse nada, você vai ficar muito pior do que estava antes. Né? A história tem mostrado muito essa questão. Então, eu acho muito perigoso, eu tenho até discutido com algumas pessoas, eu considero muito perigoso isso de a gente querer começar a taxar as coisas, é europeu, é asiático, é isso, é aquilo, e de repente eu não gosto disso ou daquilo, então eu não aceito. Eu não aceito. Só que eu não consigo, às vezes, enxergar que aquilo que está posto é um princípio. E eu posso, a partir daquilo que está posto, chegar ao meu processo de evolução cultural, um progresso científico. É assim que funciona. É assim que funciona. O mundo gira em torno desses princípios. Então,
as pessoas falam assim, então para você tá tudo bem, o que aconteceu, deixa acontecer novamente e tal. Não existe acontecer novamente. Não é assim que funciona. O que a gente precisa entender é como as coisas aconteceram, não repetir os erros, o que é muito difícil. Aqui a gente está falando de seres humanos, está falando de máquina que você programa, faz isso e errou, você vai lá, desprograma e faz tudo de novo. O ser humano não é bem assim, né? Nós somos influenciados o tempo todo, e uma coisa que foi dita aqui que eu acho muito interessante, a questão do individualismo. Essa questão do individualismo é muito forte. Então, às vezes, as pessoas que estão do seu lado, elas compõem as ideias com você, mas quando sai desse coletivo e vai para o individual, algumas pessoas mudam de lado. É assim que funciona. Então, tudo isso gira em torno do que a gente está discutindo, né? Dessa coisa da destruição. Não pode destruir tudo. Como você vai fazer depois? Então, precisa tomar um cuidado nesse discurso, né? E o Fanon eu vejo o Fanon errando aí. Né? Eu acho que tudo bem, até concordo que é algo abjeto, nojento, tudo isso que a gente está acompanhando, mas a gente precisa ver até que ponto, o que a gente vai extrair. Porque nem tudo é mal, nem tudo é bom, né? Os extremos não fazem bem para nada. A gente precisa achar alguma coisa para tentar seguir aí nesse caminho aí. É isso que eu queria pontuar aí, mas boa. Carlos, eu sou muito musical, né? Tá arregando, hein? O Carlão tá arregando. Quando você tá... Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu preciso sair, porque eu tenho aula às 8h30. Vou sair voando aqui. Tá, a próxima é a Covid, né? O Alan conclui o processo aí. Só eu vou fugir aqui. Tchau para vocês. Eu também tenho aula, Beleza, valeu, Sérgio. Falou, Márcio. Na hora que o Carlos falou assim, putz, como é bom olhar e ver essa coisa de filosofia, né? Maravilhosa, né? Porque, assim, eu não vou cantar, deixa acontecer naturalmente. Eu não vou falar, eu não vou cantar isso nunca, não. Então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Espera lá, que processo é esse, caramba, que está acontecendo, né? Que é esse processo de descolonização, a relação que ela tem, né, com hoje, com agora, né, Nelson, que é... Meu... É uma questão atual, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho uma 8h30 também. Eu tenho uma orientação de TCC. Eu até tinha mais pontos para discutir, mas não deu, assim. Mas foi uma discussão muito rica, eu gostei muito. Que o Nelson trouxe, que o pessoal trouxe, Márcia sempre traz coisas legais. Carlos, Thaís, foi muito bacana. A Aline, que contribuiu hoje, né, deu o pontapé inicial. Valeu, pessoal. Eu preciso encerrar também, para dar aula lá. Mas a gente se vê daqui 2 semanas, né? Vou contar uma coisa. Lá no nosso fórum, lá tem uns